Olá, meu nome é Ladarra Linhares, eu sou mestranda em Saúde e Desenvolvimento Socioambiental da Universidade de Pernambuco, no campus de Garanhuns. Fiz esse trabalho em conjunto com Bruna Pereira, Luísa de Lima, Daniela Marques e Pedro Sete de Souza. E o título do meu trabalho é Atividades Biológicas da Chinopsis brasiliensis Engler. A Chinopsis brasiliensis Engler é uma planta da família Anacardiaceae, de caráter deciduo, que pode chegar até 20 metros de altura. Sua casca externa é cinzenta, quase negra, áspera e se desprende em porções irregularmente quadrangulares, de aproximadamente 30 milímetros. É uma árvore nativa da Caatinga. Pode ser localizada na posição 5S no Ceará e Rio Grande do Norte, até 20S em Mato Grosso e Minas Gerais. É popularmente conhecida aqui no Brasil como braúna, baraúna, braúna do sertão, braúna parda, quebracho, chama-coco e chamo-coco. Dentre as atividades biológicas já consolidadas na literatura, é possível citar antinociceptiva, anti-inflamatória, antioxidante, antimicrobiana e fotoprotetora. O objetivo do meu trabalho é explanar as principais atividades biológicas provenientes de extratos de Chinopsis brasiliensis Engler. Dentre os critérios de elegibilidade, eu posso citar os artigos publicados até 25 de maio de 2021, publicações revisadas por pares, escritas em inglês, português ou espanhol e que descreveram o uso de Chinopsis brasiliensis. Dentre os trabalhos excluídos estão os artigos não originais, como monografias, dissertações, teses e etc. A palavra-chave utilizada na pesquisa foi Chinopsis brasiliensis e as bases de dados utilizadas foram PubMed, Embase, Scopus, ScienceDirect, Web of Science, ScienceFinder e Cielo. Os resultados foram exportados em formatos específicos e adicionados em uma plataforma online para a remoção das duplicatas. Eu trouxe aqui algumas tabelas das atividades e eu vou iniciar com a atividade antimicrobiana. Vou destacar os principais pontos para não ficar muito longo nem repetitivo. Formiga Filho e colaboradores, em 2015, encontraram que o extrato hidroalcoólico da casca associado ao laser resultou em uma inibição de halo de 24,55 milímetros em uma concentração de 500 mg por ml contra Staphylococcus aureus. Ribeiro e colaboradores, em 2018, encontraram uma concentração inibitória e bactericida mínimas menor ou igual a 6,24 mg por ml. E também encontrou que os dois extratos, tanto o extrato aquoso quanto o extrato etanólico das folhas, mostraram um efeito antagônico contra Staphylococcus sp. Saraiva, em 2013, fez um estudo do extrato metanólico das folhas e dividiu em 4 frações. A fração F2 duas linhas, que tem uma concentração de 100 microgramas por ml, resultou em um halo de inibição de 16 milímetros contra Staphylococcus aureus MRSA e de 19 milímetros contra Klebsiella pneumoniae. E encontrou sim contra Escherichia coli menor ou igual a 50 micrômetros por ml. Continuando com a atividade antimicrobiana, Sete de Souza, em 2020, fez 2 estudos. O primeiro, ele estudou o Enterococcus fecalis e associou o extrato hidroalcoólico da casca com micropartículas de quitosana, o que resultou num SIM de 0,25 mg por ml na cepa ATCC 29212. No seu outro estudo, em que ele estudou algumas espécies de Streptococcus, ele encontrou um SIM de 0,25 mg por ml para Streptococcus salivarius, mutans e mitis e de 0,5 mg por ml para Streptococcus oralis.
Silva, em 2012, colaboradores, encontrou um sim contra a Pseudomonas aeruginosa de 0,004 microlitros por microlitro. E essa mesma autora, em 2015, estudando o extrato etanólico da casca e da folha, encontrou que o extrato da casca foi sinérgico contra SA01 e SA03, que são algumas cepas de Staphylococcus aureus resistentes, e o extrato da folha foi sinérgico contra Staphylococcus aureus, a cepa SA03. Agora, passando para a atividade antioxidante. Eu encontrei 4 estudos, mas eu vou destacar o estudo de Lima Saraiva, de 2017, que através do método DPPH encontrou um IC50 de 1,46 mg por ml. Em relação à atividade citotóxica, a grande maioria dos autores fez o ensaio com artémia salina. E Santos, em 2014, encontrou um LC50 maior do que 100 microgramas por ml. E Barbosa, em 2014, ele estudou atividade citotóxica através do método fibroblasto T3, encontrando um LC50 de 6,12 mg por ml, e também com outro animal, o Seriadaphnia dubia, encontrou um LC50 de 1,91 mg por ml. Eu trouxe aqui uma outra tabela com outras atividades, como por exemplo, fotoproteção. Tanto o Andrade em 2019 quanto o Lima Saraiva em 2017 encontraram resultados semelhantes, né? Um fator de proteção solar de mais ou menos 6 UVB. E Fernandes, em 2017, estudando o extrato hidroalcoólico das folhas, encontrou que esse extrato é capaz de conservar os protetores solares. Santos, em 2014, estudou várias atividades, dentre elas a moluscicida, através do Bionfalaria glabrata, e encontrou no extrato hidroetanólico da casca, na fração clorofórmio, um LC90 de 68 microgramas por ml. E na atividade larvicida contra o inseto Aedes aegypti, ele encontrou com esse mesmo extrato, só que com a fração acetato de etila, um LC50 de 345 microgramas por ml. Barbosa, em 2014, e Souza, em 2011, estudaram as atividades larvicida e pupicida com esse mesmo inseto. Tanto Barbosa quanto Souza encontraram 100% de morte das larvas, e Souza, estudando as pulpas, encontrou 100% de morte das larvas após 48 horas, numa concentração do extrato dessa planta etanólico das sementes, com LC50 de 50 mg por ml. Estudando a atividade ovicida, Souza, em 2011, encontrou 5,7% de morte na cepa dos insetos que foram coletados em campo. E Barbosa, em 2014, estudou a atividade larvicida e pupicida através do inseto Aedes aegypti. Quando estudou a atividade larvicida, tanto Barbosa quanto Souza, em 2011, encontraram 100% de morte dessas larvas. Souza et al., em 2011, estudou a atividade biológica ovicida, também através do Aedes aegypti, e encontrou uma morte de 5,7% na cepa daqueles insetos que foram coletados em campo. Barbosa, em 2014, encontrou, estudando o extrato bruto das sementes, o índice de dissuasão de oviposição de 25,44%, quando numa concentração de 2,5%. Em relação à atividade anti-inflamatória, Souza Santos, em 2018, encontrou que o extrato hidroetanólico da casca diminuiu em 44,1% a quantidade de TNF-alfa. E, por fim, a atividade antinociceptiva também foi estudada por Souza Santos, e ele encontrou que a fração de acetato de etila do extrato hidroetanólico da casca
resultou, na primeira fase, em uma diminuição de 45% da dor e, na segunda fase, uma diminuição de 35% da dor. E na fração do extrato hidroetanólico, na segunda fase, ele encontrou 38% menos dor. Então, a gente pode perceber que a Chinopsis brasiliensis, principalmente na caatinga, é bastante utilizada contra agravos à saúde, provavelmente devido à diversidade de suas moléculas bioativas, visto que o ambiente impacta na composição química das plantas. Além disso, existem relatos de que foram encontradas Chinopsis brasiliensis em Bolívia e no Paraguai, e lá se chama Chaco, e também no Cerrado brasileiro. Essa planta tem uma alta diversidade de fitocompostos. Dentre elas podemos citar os taninos, os compostos fenólicos, flavonoides, terpenos e saponinas. Os taninos têm caráter adstringente, o que explicaria seus efeitos antibacterianos e antifúngicos. Os compostos fenólicos têm atividades antioxidantes, farmacológicas através da modulação de diferentes enzimas, interações com receptores e regulações do ciclo celular. Os flavonoides, eles podem inibir ou retardar ações enzimáticas, o que caracteriza sua atividade antioxidante. Além disso, eles têm potencial anti-inflamatório, através da inibição da COX, da lipoxigenase e da óxido nítrico sintase. Além disso, é sabidamente conhecido que os flavonoides têm caráter anti-inflamatório, antioxidante, antialérgico, antiviral, antitrombótico e anticarcinogênico. Os terpenos são metabólitos secundários dessa planta e eles atuam no sistema nervoso central através de efeitos sedativos, tranquilizantes, anticonvulsivantes, ansiolíticos e antinociceptivos. E por fim, temos as saponinas, que fazem parte do mecanismo de defesa das plantas. Elas conseguem alterar a permeabilidade das membranas. Então, provavelmente é devido às saponinas as atividades moluscicida, larvicida, pulpicida e ovicida. Então, o que eu posso concluir do trabalho? Que os ensaios laboratoriais in vitro e in vivo trouxeram características antimicrobianas, antioxidantes, anti-inflamatórias, antinociceptivas, citotóxicas, fotoprotetoras, conservante de protetores solares, moluscicida, larvicida, pulpicida e ovicida. Porém, ainda não se sabe bem em relação ao potencial antitumoral e antiviral das Chinopsis brasiliensis e nem as suas propriedades farmacodinâmicas e farmacocinéticas. Então, é bastante interessante a realização de futuras investigações acerca da biodisponibilidade desses fitocompostos. Aqui estão as referências. E eu gostaria de agradecer a toda a equipe do Embio e aos colaboradores por esse trabalho.